Oi, boa noite. Estamos aqui, doutora Úrsula está por aí já? A gente está aqui para começar o vídeo aqui no Instituto Lapidária a respeito de climatério e menopausa, os aspectos de pele. É, e aí eu queria convidar a doutora Úrsula para ficar comigo aqui e para a gente tentar discutir um pouquinho, conversar um pouco a respeito de todos os conceitos de menopausa, climatério, tudo que pode acontecer relacionado às mudanças de pele, às mudanças hormonais. É, tá entrando bastante gente, que coisa boa, apesar do nosso atraso. Eu tô me recuperando, tô no meu sexto dia de Covid, pessoal, então tô um pouquinho ainda lenta. Desculpem. Doutora Daniela Cury tá entrando também. Coisa boa. Bastante gente entrando. Cadê a doutora Úrsula aqui para participar comigo? Vamos lá. Úrsula, tô te procurando aqui. Vamos lá. Ah, então tá. A doutora Daniela tá me dizendo que caiu e ela já tá entrando. Então, a gente vai falar um pouquinho de menopausa, eu vou esperar ela entrar. Ah, tá bom. Isso. Que bom, um monte de gente conhecida, um monte de amigos entrando, bem bacana. Úrsula, tudo certo? Quase entrando? Ah, coisa boa. Então, vou entrar, vou esperar mais um pouquinho a doutora Úrsula para ver se a gente consegue começar a nossa conversa com vocês. Bom, a gente vai falar um pouquinho de menopausa. Então, assim, quando a gente fala de o que é menopausa, né? O que é, o que a gente considera uma mulher entrando em menopausa. A gente sabe que a menopausa na mulher, principalmente na brasileira, ela acontece entre 45 e 55 anos. E a média de tempo, em geral,
50, 51 anos. Mais alguma coisa da Úrsula ali? Estou aqui conversando um pouquinho, esperando ela entrar. Nada. Ah, legal, a Úrsula está entrando. Então, vamos conversando aqui um pouquinho. Aqui. Úrsula conectando. Ai, Olá, finalmente! minhas gurias! Oi, querida, tudo Minhas bom? pupilinhas! Sim, verdade. Vamos aprender, vamos fazer. Ó, 18 meses de pós-graduação, a gente vai sair tinindo dessas lives, doutora. Sim, verdade, com certeza, né? Eu sou neófita em live pelo Insta. Não vai ser mais, não vai ser mais, porque a Verdade, gente vai verdade. fazer muita live. Eu estava até falando com o pessoal aí, estava conversando, gente, porque aconteceu que uma entrou, outra entrou, a doutora não estava conseguindo entrar, e eu entrei, aí eu caí, aí estamos aqui, entendeu? Isso, E quem sabe faz ao vivo. é É verdade. isso aí. É. E Eu eu estava estava começando aqui, diga. Não, então, eu estava justamente falando isso, que a gente. As lives são uma forma da gente divulgar o trabalho que nós estamos fazendo, Com né? certeza. E também falar, a live é aberta tanto para o público médico como para o público leigo. O leigo, a gente quer justamente informar essas mulheres, falar para essas mulheres, né, o quanto que é importante elas cuidarem da saúde íntima, tá? A Dani lembrou aqui, e eu ia falar, claro, que você está convidada. Sim, estou no meu 6º dia de Covid. Ai, Né? meu Deus. Uma boa maquiagem para dar uma melhoradinha no aspecto, mas hoje estou bem melhor. Hoje foi o melhor dia. Por isso que eu estou conseguindo conversar aqui um pouquinho. Tadinha, mas assim, você falou ontem, né, que tava com aquela quebradeira, dor do corpo, tudo tá melhor. Tô melhor. Olha, realmente foi punk, assim. Eu raramente me resfrio, raramente fico doente. E mialgia, odinofagia, tô anósmica ainda, paladar, nada. Eu Mas tô acho bem. que tu e o Bolsonaro andaram no mesmo lugar. Pois é, né? Porque Vamos estão ver. tudo de. Parece que eu não fiz o resultado dele ainda, parece que ele fez hoje, né? Foi positivo. Não, ó, eu tô que nem aí um tal de prefeito de Limeira. Quem não pegou, vai pegar. E quem já pegou, vai pegar novamente, entendeu? Eu falo porque eu tive bem no começo, eu falo que a gente queimou a largada e foi tudo bem. Foi tudo bem. Eu te falei ontem, né? Fica tranquila. Essa coisa de que piora, não piora, não. Melhora. Com certeza. Entendeu? Vamos começar? Vamos começar. Então. Hoje o nosso assunto, eu vou até... se você quiser colocar aí, tá? Você escreve que é menopausa, reposição e pele. Porque a gente quer fazer esse link do quanto que as alterações da menopausa hormonais refletem no corpo como um todo. Com certeza. Isso é uma coisa que não se falava tanto antes, né? Ó, eu vou soltar o meu. Eu acho que se você segurar no meu comentário que eu escrevi agora, se você clicar, ele fica fixo, tá? Mas senão também fica tranquila. Sim. Então, eu estava comentando antes de você entrar, já estava dando uma conversadinha assim para a gente começar, que, na verdade, a menopausa ela acontece entre 45 e 55 anos, a média de faixa de idade no Brasil é 51, né? E, na verdade, o que a gente estava comentando até antes da live, né, é que é muito complicado, porque assim, eu tenho uma avó que morreu com 56 anos na década de 70. Então, antigamente, a gente chegava aos 50, entrava em menopausa,
e acabava logo em seguida morrendo, né? A nossa expectativa de vida na década de 70 era muito baixa. Hoje não, a gente entra em menopausa aos 50 e a gente fica até os 83 no mínimo. Aqui em Santa Catarina tem a melhor sobrevida, né, no Brasil de mulheres. A gente vive muito. Então a gente vive mais de um terço da vida em menopausa. E é muita, entre aspas, maldade, né? Com a gente ter que passar por essa fase, que é uma fase tão difícil de fenecimento, de envelhecimento, sem poder ter ajuda, sem poder lançar mão de tratamentos ou de alguma coisa que possa melhorar esse nosso, ou pelo menos retardar esse processo de envelhecimento, né? É isso mesmo. Isso foi até onde eu parei, que eu justamente eu queria falar isso, porque que é importante a gente ressignificar a menopausa. Eu acho que o momento que nós estamos é esse, é de ressignificação, né? É que não precisa... eu queria até que você falasse assim, a menopausa, na verdade, é mais um marco, né? Na vida, da vida sexual, do ciclo reprodutivo da mulher, né? O homem, ele reproduz a vida inteira, né? Ele é um procriador, um reprodutor durante todo o seu ciclo de vida a partir da puberdade. A mulher, não. A mulher, ela tem ciclos, né? Ela nasce com os ovários que começam ali a funcionar, ter a sua função para reproduzir a partir da menacne, da menopausa. Um pouco antes, né? Um pouco antes a gente já começa com esse ciclo. Então, é bem isso, assim, ó. Eu acho que é importante a gente lembrar que quando você é criança, você muda para um corpo de adolescente, você começa com a produção hormonal, você tem aquela crise da mudança de corpo, mas você sai de um corpo de criança para um corpo bonito, feminino, para um corpo de mulher. E na menopausa, você sai de um corpo de mulher e vai para um corpo, né, de idosa. Então, é uma mudança muito complicada. É por isso que, né, não é à toa que a gente tem tanto efeito também emocional, psicológico nessa mudança, né? Sim, sim. E aí entra aquilo. Teoricamente, se você fosse falecer, morrer com 60 anos, parar de trabalhar, né? Sair da vida ativa, ok. A gente espera viver até os nossos 120 anos. Exato. Né? Bem isso, então, por que a gente vai ter os efeitos deletérios da falta de um hormônio que acompanha a gente a vida toda, que é o hormônio estrogênio, não é isso? Exatamente. Sendo que não precisa ser assim. Exato. Nós temos alguns, né, recursos para minimizar os efeitos ruins da falta desse hormônio, certo? Então, o que a gente sabe? Assim, tem algumas mulheres que passam maravilhosamente bem durante essa fase, tá? Isso é muito interessante, né? Tem mulheres que não precisam, que conseguem lidar com essa fase muito bem. Mas, assim, pelo menos 50% das mulheres cursam com síndrome geniturinária, que são todos aqueles sintomas de ressecamento vaginal, de diminuição de libido, de começa a, né, ter desconforto na relação sexual. E já nesse período de transição de menopausa, né, os sintomas vasomotores, que são aqueles calores, os fogachos, praticamente 85% das mulheres têm fogacho. Quanto? 85%, né? Tem desconforto. Então, assim, tem os sintomas vasomotores, assim, a gente tem alteração de humor, alteração de sono, né? Nessa fase de transição. Eu digo que, assim, ó, a gente tem aqueles primeiros sintomas, que são as alterações são os calores, as alterações de humor, libido, sono, que a gente sabe que bem ou mal vão passar, mas que podem levar, em média, até 8 anos para melhorar. Mas isso, a gente, né, eu sempre brinco que assim, a gente não morre disso. Só que tem alguns efeitos que são as alterações ósseas, né? Então, a osteoporose, a atrofia vulvovaginal, que é a síndrome geniturinária, a função sexual, até diminuição de risco de diabetes a gente pode ter quando a gente pode, né, dar a oportunidade da paciente de fazer o tratamento para reposição hormonal, com reposição hormonal para menopausa. Diminuição de câncer coloretal. Então, tem várias coisas que aumentam com a menopausa. A gente sabe que a memória piora, a parte cardiovascular piora, a gente começa a aumentar o risco de infarto, de derrame, como os meninos, né? Os homens têm um risco maior que a gente. E antes da menopausa, esse risco deles é bem maior. Quando a gente entra em menopausa, a gente acaba igualando o risco, ou seja, a gente tem um fator protetor dos hormônios femininos, dos estrógenos, por conta disso. E, na verdade, é o estrogênio, né? É o do estrogênio e seus derivados
que que fazem vão todo fazer essa o diferença, né? Com certeza, né? E me fala uma coisa, no climatério, porque é uma coisa que me chama muito a atenção, e aí eu tento correlacionar muitas coisas no envelhecimento, que se a mulher entender que isso vai fazer parte das alterações hormonais ou do funcionamento do hormônio dela, na questão de pele, cabelo e unha, a gente também não consegue melhorar. E Exato. o climatério é a fase que antecede a menopausa. A menopausa a gente considera 1 ano após a última menstruação, né? Sim. A Então, menopausa é um diagnóstico retrospectivo, né? Quando você fica 1 ano sem menstruar, você define que você entrou na menopausa. Tá, porque às vezes fica falhando, né? Às vezes fica falhando, mas a última, 1 ano, certo? Certo. Eu tenho estudos assim que eu leio que até 10 anos antes você já pode começar algum sintoma que seria o climatério. Seriam os 10 anos que precedem essa menopausa. Na verdade, exato. A gente fala mais ou menos isso, né, Ursula? Mas assim, a gente sabe que entre 45 e 55 você está nessa fase de climatério e menopausa. Tá? Então, o mais comum é que a partir dos 45, mas antes já dá, a gente começa a perceber a alteração do ciclo, às vezes os ciclos menstruais ficam mais espaçados ou mais próximos. É o que a gente percebe de imediato. Enquanto a gente tem aquele ciclo menstrual bonitinho, regular, entende? Antes da menopausa, tem mulheres que às vezes vão até uns 48, 50 com ciclos perfeitos. Então, não dá para dizer que está no tempo de climatério, mas não tem sintoma nenhum. E aí, quando a gente começa com essas alterações do ciclo menstrual, começam com alguns fogachos, é que a gente sinaliza que está começando a chegar perto. Mas exatamente quando vai acontecer, a gente não sabe. O diagnóstico é retrospectivo, né? Tá. Aí as pessoas perguntam muito assim, tá, então eu tenho que fazer exame para saber se eu tô ou não tô? Não, não precisa, tá? Uma mulher que tem útero, o grande parâmetro dela é a menstruação. Se ela tá menstruando regularmente, ela não tá em menopausa, tá? Então, se ela começa a ter calores, começa a ter sintomas, a gente tem que começar a pensar que pode até ser já sintoma de menopausa, de climatério, né? Mas também podem ser outros sintomas. Ela pode estar com algum problema de tireoide, ela pode ter um problema de prolactina, algum problema de hipófise, né? Ela pode estar tomando alguma medicação que cause esses calores. Então, a gente só vai investigar laboratorialmente as pacientes que não estão nesse período bem adequado mesmo de menopausa, antes dos 40 anos, por exemplo, ou entre 40 e 45, se ela não tem sintomas definidos relacionados à menstruação, né? E vamos fazer também naquelas mulheres que não têm útero, porque daí essas mulheres não tem como a gente ter o parâmetro da menstruação para saber se ela está entrando ou não está entrando. Aí, coletar um FSH, que é o hormônio, né, que estimula o ovário a funcionar, pode ser interessante para essas mulheres. Sim, sim. Que seria que é o exame, na verdade, que você vai pedir para saber, né, essa relação do LH-FSH. Só o FSH, tá? Só o FSH. Para diagnóstico de menopausa, na verdade, o diagnóstico de menopausa é clínico. Se a paciente, né, se a mulher está menstruando, você define que ela está no climatério quando ela começa com irregularidade, com alguns sintomas, e define quando ela está em menopausa, quando ela para a 1 ano de menstruar. Mas se antes disso você precisa fazer algum diagnóstico, você pede o FSH. O FSH é o primeiro exame que altera. Ele aumenta porque ele tenta estimular o ovário a funcionar e o ovário não tem mais óvulo, ele não tem mais como, né, começar a continuar a produção dele. Então, eu só estou que FSH está normal. O que você pode pedir, na verdade, são exames de exclusão de menopausa, que é o PRL, né, prolactina, o TSH, e basicamente é isso, né? TSH, prolactina, aí o FSH quando há necessidade. Certo. E falar que assim, né, o que eu estava comentando em relação à pele, as alterações que você já começa a sentir, que o estrogênio, na verdade, isso é importante quando nós falamos em tratamento da vagina, dos órgãos externos, né, genitais com laser, por exemplo. Sim. O estrogênio é um hormônio que ele faz o que a gente tenta fazer com laser, com peeling, com microagulhamento. Ele faz dilatação e proliferação de vasos. E para você ter proliferação e manutenção da viabilidade de tecidos, é muito importante a gente ter o fluxo sanguíneo, isso para tudo, né? Por exemplo, couro cabeludo, um dos tratamentos mais importantes, que é o minoxidil, é um vasodilatador. Você irriga, você leva ali os fatores de sangue. O estrogênio faz isso.
e ele faz o estímulo da produção das fibras, tanto as elásticas como as colágenas. Exatamente. Quando você vai tendo, né, um mau funcionamento desse hormônio, às vezes ainda não refletiu lá no exame laboratorial, ou quando chega a menopausa, de cara, os números que nós temos é que você tem uma perda de 30% desse colágeno. Então, às vezes, é aquela coisa que a mulher passa por um processo de envelhecimento, né? Todas essas alterações, né? Perda do sono, começa muitas vezes a reter líquido, aumenta um pouquinho de peso, o humor fica um pouquinho mais para baixo, a pele, né? Começa a ter uma flacidez que não tinha antes, um ressecamento que não tinha antes, né? Começa a mudar um pouco. Então, a pele, os fâneres, os anexos, né? O cabelo e as unhas, eles vão sofrer muito com a menopausa, né? Vão sofrer assim, eles também sofrem. E aí, o que é interessante, às vezes se a mulher chega no consultório do médico e ele não se atenta a esse detalhe, em que fase hormonal que a mulher está passando, e aí tenta, faz laser, mas o colágeno diminui a produção, as alterações hormonais estão acontecendo, ele tem que encaminhar para um ginecologista. Saber, né, em que fase hormonal, em que fase do ciclo hormonal essa mulher está, é muito importante. Depois que eu comecei a estudar, né, essas questões da mulher adulta, mudou totalmente a minha abordagem em relação à questão de cabelo, de unha, né? A questão de encaminhar para um ginecologista para saber se essa mulher tem indicação ou não de fazer uma reposição hormonal. Porque muitas, e não sou eu que vou determinar, é ela, né, com o seu ginecologista. Só que muitas vezes, para melhorar as queixas que ela me traz, se ela não fizer uma reposição ou que o valha, né, com o ginecologista, eu, como dermatologista, não consigo tratar dessa mulher. Exatamente. E é essa que eu acho que é a pegada. Eu acho que sim. E eu é acho uma que coisa, Kátia, que eu vou te falar que, assim, eu costumo usar até um termo que eu introduzi na dermatologia, que é mulher estrogenizada, tá? Porque nós não tínhamos... o conceito de envelhecimento mudou nos últimos anos, né? Assim, os colegas, os anatomistas, trouxeram aí conceitos muito novos, mas a questão de você, na mulher, correlacionar com o ciclo, não existia. Então, a gente meio que passava batido nisso. A partir do momento que você olha para a questão hormonal e pede para o colega ginecologista estar junto, aí muda. Ou pelo menos se a mulher não quiser, né, dar continuidade ao tratamento hormonal, ela tem consciência, né? Então, eu acho que é bem isso, sabe, Úrsula? Assim, a gente tem um limite para tudo, né? Naturalmente, homens e mulheres vão envelhecendo e a gente sabe que a gente tem um limite para lidar, tanto do ponto de vista hormonal, como do ponto de vista dermatológico com o envelhecimento, né? Da mesma forma, vocês como dermatos, assim, tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal, mas é importante que ela saiba até onde você vai conseguir ir. E às vezes ela pode, por mais que ela não tenha hormônio, mas você consegue ter um resultado de pele, porque ela tem uma genética boa, ela tem uma alimentação boa. Uma coisa que eu comento muito assim, ó, a gente começa a prevenir envelhecimento lá na adolescência, né? Na verdade, o ideal seria quando a gente está na barriga da mãe da gente, ainda com o que ela come, né? Porque tudo que a forma como você se alimenta, a tua atividade física, o teu sono, a forma como você reage ao estresse, tudo isso vai fazer que quando você chegue na menopausa, você esteja com uma pele melhor, com um aspecto melhor, com uma nutrição melhor, o sono faz um efeito fantástico para tudo na vida. Então, claro, em algum momento que você entre nesse caminho da saúde, como eu digo, está bem entrado, mas quanto antes você conseguir entrar, melhor. Então, claro, mulheres que sempre se cuidaram, sempre fizeram atividade física, mantiveram o peso, tiveram uma nutrição adequada, vão chegar nesse período de menopausa melhores, teoricamente, né? Você acha que prolonga o ciclo reprodutivo? Por exemplo, a mulher que faz atividade física, tem essa correlação dela entrar na menopausa mais tarde? Não tem. Não tem nenhuma correlação. O que tem
é que ela vai estar com a pele melhor, ela vai estar com, né, teoricamente, se ela fez atividade física, não se fez maratona a vida inteira, daí ela vai ter a pele, obviamente, alterada também por conta do excesso. Mas se ela sempre teve uma vida regrada, com alimentação, com sono, com atividade física, ela vai chegar à menopausa melhor. Não do ponto de vista de sintomas, tá? Isso não tem nenhuma comprovação dizendo que as mulheres, né, têm menos sintomas, menos desconfortos por conta disso, tá? Mas nem atividade física. Atividade física é essencial, né? Atividade física 4 vezes por semana, prazerosa, por pelo menos 1 hora, desde antes dos 18 anos. A gente precisa fazer atividade física, funciona muito. Você tá? sabe que eu Mas costumo falar que, assim, na atividade física, primeiro que, assim, quando você sua, tem algumas toxinas que você só consegue liberar do seu organismo, por exemplo, aquelas do plástico, bisfenol, né? Os xenormônios, que são substâncias parecidas com os estrogênios, que estão assim muito em estudo atualmente. Tem substâncias que você só consegue desintoxicar do seu organismo através do suor. Então tem que suar. Suar é interessante através de alguma atividade física. E quando você faz atividade física, obviamente, as pessoas falam, vou liberar o hormônio do bem-estar. Mas não é só isso. Você sabe que, assim, eu sou muito observadora e observo as peles, e isso já desde muito tempo. Essa função, né? Você passa o dia fazendo isso. Exatamente. Eu observo até porque é natural. Se eu não fosse dermatologista, eu era uma observadora de peles. E as pessoas que fazem academia, eu observo, assim, meus colegas de academia, e alguns estão até por aqui, eles têm a pele melhor. Porque você aumenta o fluxo sanguíneo, você estimula fatores de renovação, você destrói o músculo, você libera fatores de crescimento, de rejuvenescimento, não é de rejuvenescimento, é de crescimento, né? Então, na verdade, é como se você desse ali pílulazinhas de renovação celular para o seu organismo todo. Quando você acha que está produzindo só um músculo, não, você está ativando a máquina toda. Né? Então, nesse sentido, assim, a atividade física, ela além de liberar toxina, né? O estresse, todo, você ainda está liberando hormônios. E o hormônio, gente, ele não vai ficar localizado ali, um fator de crescimento, né, regenerador de músculo naquele lugar. Ele vai atuar ali porque ele tem citocinas, ele tem receptores que vão chamar ele para aquele lugar. Mas ele está circulando. Né? Então, por isso que a gente fala que a atividade física, ela vai além, né? As pessoas podem até não viver mais, mas elas vivem melhor, né? Aquela coisa de você melhorar a maneira, né? Como você vive. Porque uma das coisas é o aumento de peso, né? Nesse período da menopausa. Com certeza. Assim, ó, a gente sabe que por conta de toda a alteração e diminuição de metabolismo, a gente pode aumentar de 5 a 10% do peso, sabe? Mas, na verdade, o que a gente vê é bem isso, né? Alimentação adequada, atividade física, você não vai engordar na menopausa. E quando você mantém, quando você usa o hormônio, ao contrário do que todo mundo pensa que o hormônio engorda, na verdade, se você começar no momento adequado, às vezes ele pode até demaciar um pouquinho, mas quando ele demacia, é que assim, ó, você está entrando em menopausa, você está perdendo água, você está perdendo massa muscular. Quando você volta a usar hormônio, quando você começa a usar hormônio, essa pele, ela volta a reter água. Então, se você tinha perdido 1 quilinho ou 2 por conta dessa perda de água, você percebe a volta disso. Então, não é um edema ruim, é um edema de quem está voltando a ter a pele hidratada, o músculo mais forte. Então, isso é bem importante, né? Sim, é importante falar. Porque isso. E manter a atividade física, para mim. Que era isso. Isso. Elas perguntam muito, né? Se engorda, mas tem essa questão de você. O que a gente costuma falar é assim, em termos de tecido adiposo, Kátia, a gente costuma falar de uma redistribuição de gordura, né? Então, se geneticamente você tem uma tendência, aqueles formatos que a gente fala, né? A maçã, a pera. Você tem a tendência a formar um pouco mais de gordura abdominal, de braço. Então, você tem essa redistribuição. E se você fizer... se você não puder tomar hormônio, enfim, alimentação, atividade física, é claro que assim, você vai estar lutando contra
a genética. Só que genética, também gosto muito né? Não é destino, né? Assim, vamos deixar o corpo ficar do jeito que a genética manda, do jeito que o envelhecimento manda. Não. Alimentação e atividade física, com isso você consegue ter, né, uma qualidade de vida, porque se a gente for ver, a maior parte das doenças, elas são relacionadas ao nosso estilo de vida e ao sedentarismo, né? E assim, ó, na verdade, quando a gente fala de genética, quando você para de produzir estrogênio na menopausa, naturalmente você perde aquele corpo com formato feminino. Você perde cintura, você faz um pouquinho de gordura centrípeta, então aquela coisa da barriguinha. Isso é natural que aconteça. Mas o problema não é esse em si, eu acho, porque tem algumas coisas do envelhecimento que a gente não vai conseguir combater. A gente, né, mesmo que você seja magra, você pode ter uma barriguinha, pode perder um pouquinho o contorno, vai murchar um pouquinho o peito, mas é que tem outras coisas que a gente sabe que a menopausa e o envelhecimento causam, que estão relacionados com um bem-estar maior do que só isso, né? E é para isso que a gente tem que usar medicação hormonal, que a gente tem que tentar tratar da melhor forma possível essa fase, que é uma fase tão importante da mulher. E aí a gente no falando... caso é o coração, o sistema cardiovascular e o ósseo, né? O que a gente sabe? Assim, quais são os benefícios da terapia de reposição hormonal, segundo, né, os nossos grandes guidelines, segundo os livros, né? Primeiro, sintomas vasomotores. Óbvio, né? Você começa com reposição hormonal, melhoram os calores, melhora bastante nível de evidência A, né? Efeito positivo no humor e no sono, principalmente nessa fase de transição, tá? Melhora, claro, da irregularidade menstrual. Você pode controlar, entende? Ou fazer a menorreia, ela para de menstruar, ou você corrige a menstruação nessa fase de transição também. Tem um nível de evidência A. Prevenção de fratura osteoporótica com tratamento hormonal, nível de evidência A, né? Prevenção da atrofia vulvovaginal, nível de evidência A. Melhora na função sexual de uma forma geral, nível de evidência B. Redução do risco de diabetes, nível de evidência A. Diminuição de câncer coloretal, tem nível de evidência A, com terapia combinada de estrógeno e progesterona. Redução do risco cardiovascular e da doença de Alzheimer, quando iniciado nessa transição menopausal do tratamento hormonal, também tem nível de evidência B. E, de uma forma geral, melhora na qualidade de vida das mulheres, que também tem nível de evidência B. Então, olha só, é muito efeito positivo, né? Para você simplesmente dizer, não quero usar e ponto final, tá? Claro que tem aquelas mulheres que não podem, né, Úrsula? Assim, tem mulheres que a gente não indica reposição hormonal. Então, a gente não indica para quem tem uma doença hepática descompensada, tá? A gente não indica para quem teve câncer de mama, para quem teve câncer de endométrio, que são tumores que estão relacionados com a hiperplasia e a função hormonal da mulher. Lesões precursoras de câncer de mama também a gente tem muito cuidado para prescrever. Quem tem porfiria, né, que é uma doença rara, que às vezes as pessoas não conhecem, mas também não pode usar reposição hormonal. Quem tem sangramento de origem desconhecida, que não sabe a causa da origem do sangramento, também não pode iniciar. Você tem que primeiro esclarecer qual é o motivo desse sangramento. Doença coronariana importante, nível de evidência A, então você não usa reposição hormonal em quem tem uma doença coronariana grave. Doença trombótica ou doença tromboembólica venosa, também quem tem história pregressa, a gente não usa, né? Mas, embora a doença tromboembólica, a gente até pode falar um pouquinho depois, está relacionado com a via de administração. A via de administração transdérmica, ela tem menos efeito, então seria possível a gente pensar nessa possibilidade. Quem tem lúpus não pode também, né? Quem tem história de meningioma, alguns tumores também não podem. Então, isso são as nossas contraindicações tradicionais mesmo, que são contraindicações absolutas. E aí essas mulheres a gente vai ter que encaminhar mais para vocês, tentar tratar de outras formas e tentar realmente, através da dermatologia, dos cuidados com a pele, alimentação, sono, tentar melhorar essas mulheres, né? Sim. E tem um período que eles chamam assim de janela, né? Janela de oportunidade. Os receptores, né? Você Isso. entra na menopausa e aí tem essa questão da janela, do período que você tem que entrar, onde a reposição vai ter um maior benefício. Um melhor benefício.
Exatamente, a gente chama de janela de oportunidade, que é assim, até os nos 3 primeiros anos que você está em menopausa, tá? Que você começou ali na transição até o fato de você ter parado completamente. Então, nos 3 primeiros anos, você consegue praticamente não permitir que os efeitos da menopausa se instalem. Se você passar de 3 anos, você consegue melhorar bastante dos sintomas, mas você não volta mais, boa parte dos efeitos que você teve, você não consegue mais reverter. Então, você tem que cuidar. Se for para tratar, tem que pensar em tratar justamente quando está entrando. Né? E qual que é o máximo de tempo? Por exemplo, eu posso entrar uma mulher que está menopausada há 5 anos. Ela pode entrar? Pode, ela pode entrar. 10 Até 5 anos você pode entrar. Não, normalmente seriam a nossa anos. é 5 anos, tá? Tá. Aqui tem a Mariane está perguntando se a hipertensão e enxaqueca são contraindicações para TH. Na verdade, elas são contraindicações para TH oral, né? Para estrogênio oral. A gente tem que ter cuidado. Na verdade, elas são mais contraindicações para o uso do anticoncepcional, né? Que é nessa fase de menopausa, sabe, Mariane? Tem alguém perguntando também a respeito dos hormônios bioidênticos, né? Esse é um assunto bem interessante. As pessoas estão acostumadas a associar o hormônio bioidêntico àqueles hormônios que a gente manda formular e que a gente acaba usando tópico, transdérmico, né? Ou que a gente tem que ficar monitorizando depois para ver se o hormônio está funcionando. Isso não é sinônimo de hormônio bioidêntico. A gente tem vários hormônios bioidênticos que são formulados em indústrias farmacêuticas de renome também. O hormônio bioidêntico, o significado deles são aqueles hormônios que eles têm uma composição na sua fórmula parecidas com o hormônio que nós mesmos produzimos. Então, teoricamente, eles são mais saudáveis, eles têm que passar menos pelo fígado, eles têm menos passagem hepática, têm menos efeito colateral. Então, esse é o significado do hormônio bioidêntico. E a ANAMS, que é a Associação Americana de Climatério, a Associação Europeia, teoricamente, eles não enfatizam muito o uso, eles ainda não têm liberação para o uso dessa modulação hormonal. Né? Eles apoiam o tratamento hormonal na menopausa, mas com os hormônios que você tem mais, que teoricamente tem mais credibilidade, porque tem mais cuidado e você tem uma vigilância sanitária mais em cima, que realmente te dão mais certeza a respeito da procedência do hormônio. Né? Sim, isso é bem importante, porque como tem essas questões relacionadas, e eu acho que cada vez está caindo mais, né? Mas como tem essas questões relacionadas à reposição hormonal, nessa questão, assim, a modulação hormonal, tudo entrou como se fosse, assim, uma coisa que seria a salvação, mas não, às vezes é um jogo de palavras, às vezes você está dando quase a mesma coisa, você está fazendo uma reposição, né? Uma reposição. E acaba confundindo, né? Assim, como se isso fosse a salvação da lavoura, mas o ginecologista, porque muitas vezes é feito até por não ginecologistas, né? Então, o ginecologista, ele faz o mesmo trabalho, e eu tenho uma colega que até fala, Úrsula, é a mesma coisa, 10 vezes mais barato, né? Exato. E isso às vezes confunde um pouco o paciente, né? Né? Na verdade, assim, ó, história de você obrigatoriamente você não precisa ficar fazendo dosagem hormonal para ver se o teu hormônio está adequado, porque os hormônios que são manipulados por indústrias farmacêuticas de renome que você compra na farmácia, eles já têm a composição adequada para você não precisar fazer isso, né? A gente não precisa fazer dosagem da aspirina que você toma para saber se ela melhorou a sua dor de cabeça. Basta você ver se você está melhor da dor de cabeça, né? Sim. Então, não sempre você precisa fazer um exame laboratorial para confirmar o efeito da medicação que você está tomando. A clínica é soberana, né? Se você está se sentindo melhor, os seus efeitos melhoraram, já está aí a grande prova de que você está bem com essa medicação. Né? Sim, isso é bem interessante. Perfeito. Tem alguém perguntando se quem nunca tomou anticoncepcional tem indicação para reposição. A indicação do anticoncepcional é uma, a indicação de reposição é outra. Mesmo nunca tendo tomado, você pode. Você tem que ver com o seu ginecologista se você não tem aquelas contraindicações que eu falei aqui.
Claro, tem outras contraindicações que a gente considera relativas, né? E que devem ficar para o nosso curso de rejuvenescimento, né? Para os médicos, para a gente reestudar isso um pouquinho mais e para que quem não, né? Os não médicos que estão nos assistindo, que são bastante ainda bem, conversem com seus ginecologistas e consigam tirar todas as suas dúvidas e confirmar se tem perfil para fazer um tratamento de reposição hormonal quando chegar o seu momento. Né? Sim, eu encaminho para... Os pacientes perguntam muito, até porque eu questiono, como eu te falei, e é uma coisa que eu trago isso para dentro da dermatologia, né? De questionar, assim, da mulher, você tem que colocar ela e trazer o ginecologista para junto desse tratamento. E muitas vezes elas me perguntam, né? Ou ela vai no gineco, o gineco prescreve, ela, eu tenho medo de tomar, e eu sou, assim, tendo o aval do médico, né? Do ginecologista, eu incentivo, porque eu acho que realmente, a partir do momento que a gente estuda, né, os benefícios, a gente vai viver mais, a gente quer viver melhor. E fazendo o tratamento, né, com acompanhamento, não há o que temer, né? Assim, como você falou, são protocolos muito bem estabelecidos, né, Kátia? São coisas que são feitas no mundo todo, com estudos, assim, não é... Ai, gente, vamos fazer aí daqui 10 anos. Isso é coisa que já vem sendo estudada. Tanto que hoje eu acho que o assunto está um pouco mais em calmaria, né? Com certeza. Teve uma época atrás que saíram alguns trabalhos que questionavam, mas hoje, assim, o tempo mostra a segurança, né? Com certeza, tá? E a necessidade do uso também, né? As nossas avós, as nossas bisavós não viam tanto a necessidade quanto a gente vê hoje. Hoje a gente tem um apelo, né, para o tratamento de pele, para se sentir bem, passar aquela coisa do anti-aging, né, que é muito forte. Então, se a gente pode ajudar a que as mulheres passem bem nessa fase, a gente tem que ajudar. A gente tem uma pergunta aqui de uma das meninas, de uma dermato, se usar anticoncepcional a vida toda faz mal. Não faz mal. Se você tiver indicação, entende? E não tiver, né, na verdade, se não tiver contraindicações ao uso do anticoncepcional, ele não vai fazer mal. Mas você tem que, assim, a gente sempre lembra que anticoncepção não combina com obesidade, vida sedentária, cigarro, tá? E comorbidades, como diabetes, como hipertensão. Então, se você é saudável, inclusive nessa fase de transição da menopausa, se você ainda está menstruando de forma irregular ou está usando anticoncepcional, você pode continuar com ele, se você não tem contraindicação, até chegar no período de menopausa mesmo. Tá? Tem alguns anticoncepcionais muito bons que podem ser usados nesse período. Muito interessante. E vamos falar em relação às alterações da genitália externa da vagina, que aí é onde que a gente quer chegar um pouquinho nesses tratamentos novos, que são os lasers, né? E aí a gente já falou um pouquinho, né? Que o estrogênio, ele atua lá nas vias urinárias, né? A via urinária, ela tem receptor para o estrogênio. Na verdade, toda a vagina, toda a região genital, ele tem receptor para estrógeno, né? E para progesterona, mas principalmente para estrogênio, tá? Que vão causar a vascularização adequada, a quantidade de estrógeno, o espessamento da mucosa, a lubrificação vaginal. Então, tudo isso é dado pelo estrogênio. Além disso, o estrogênio ele mantém um pH baixo também, que é o pH normal da vagina. Com o pH baixo, a gente tem menos infecção vaginal, menos infecção urinária. E aí, quando você entrou em menopausa e perdeu esses hormônios, você começa com esses sintomas de síndrome geniturinária. Então, você começa, muitas vezes, com dor na relação, então a dispareunia, que a gente chama, menos lubrificação, ressecamento vaginal, aumento do pH e, por conta disso, aumento de toda a flora, o cheiro da vagina muda, você aumenta o risco de infecções oportunistas que vêm muitas vezes do ânus. Então, se a gente puder tratar isso, a gente trata. A gente sabe que tem algumas mulheres, por exemplo, eu sou mastologista, então eu tenho pacientes com câncer de mama que não podem fazer reposição hormonal, né? Então, o que a gente faz, né, nesses casos? A gente pode usar os cremes à base de hormônio que são de pouca dosagem, tipo promestreno, durante um período para dar uma melhorada. E aí surgem os lasers, né? A radiofrequência e os lubrificantes vaginais para dar uma boa melhora nesse caso das pacientes que realmente não podem. Então, tem possibilidade, né? E, Kátia, você está fazendo até, eu não sei se é mestrado ou doutorado, com laser, sim, né? Na atrofia vaginal.
Sim, eu estou terminando meu doutorado em laser vaginal na menopausa. Tá? Esse trabalho deve sair agora, devo terminar até o final do ano, eu imagino, eu espero que antes. E aí a gente já vai ter publicação interessante a respeito. Vamos ver o que a gente vai encontrar, mas acho que os resultados foram bem legais, bem interessantes. Tá? Vamos esperar. Porque na verdade o laser, ele, por exemplo, como nós usamos na pele, né? E daí que usando 20 anos na pele, ele foi para outros lugares também, e a gente foi vendo os benefícios. Exato. O que o laser faz é estimular colágeno, estimular a fibra elástica, neovascularização, então formação de novos vasos, regeneração de tecido. E aí, com o passar do tempo, usando o equipamento em outros tecidos e aplicando na vagina, aplicando ali na vulva, né? A vulva é a região externa, a vagina é o canal, é a interna. Observou-se, né? Muitos trabalhos observaram que essa regeneração também ocorre nos tecidos vaginais. E isso faz com que esses sintomas, né? Da atrofia, da diminuição do tecido, da diminuição do muco, né? Do pH, tudo isso você consegue uma porcentagem de melhora importante, muitas vezes comparada ao uso de uma reposição, não é isso? Exato. A primeira ponteira, né? As primeiras ponteiras surgiram a partir de 2013, né? Elas começou a se usar o laser. A gente usa o laser, a Daniela Ribeiro comprou o primeiro laser desde 2014 e a gente vem usando aqui no Blumenau. Né? Tivemos a segunda máquina de laser vaginal. Então, a nossa experiência é de 2014 para cá. E a gente sabe que tudo ainda é muito novo, então tem muito pouco trabalho. Por isso que o meu trabalho é legal, porque ele vai contribuir para mais alguma coisa a respeito do laser. E a gente não sabe exatamente como acontece, mas é fantástico, assim, ó, o efeito do laser na vagina, ele tem o efeito do estrogênio. Então, ele espessa a mucosa, ele diminui o pH, ele melhora a lubrificação, ele melhora a vascularização, tá? E é fantástico, né? Claro, assim, ó, funciona melhor também naquela janela de oportunidade, sabe, Úrsula? Não tem isso, né? Assim, se você já começar a usar o laser, quando você começa já com os primeiros sintomas, é claro que ele vai ter um efeito melhor do que depois de 10 anos de menopausa, né? Depois que você perde a rugosidade da vagina, não tem nada que volte. Se o estrogênio não volta, né, o laser também não vai voltar. Mas ele é um aliado importante, tá? E é mais um arsenal terapêutico que a gente tem para poder usar, tanto nas que não usam reposição, mas mesmo nas que usam, hoje a gente sabe que o tripé melhor para tratamento da flacidez vaginal, da incontinência urinária, da perda de urina, tá? É você fazer o laser, é você usar a reposição nas pacientes que podem usar e a fisioterapia perineal, né? As fisioterapeutas também nos ajudam muito no tratamento desses sintomas de menopausa. Né? Sim. E o que eu acho, assim, as mulheres ainda desconhecem muito, né? O meu compromisso atual, Kátia, com os profissionais da saúde é continuar falando isso, né? Trazer mais gente. E para o público em geral é continuar palestrando, fazendo lives e informando, porque é como tu falou, é uma janela de oportunidade, gente, chega rápido. A gente chega rapidinho perto de 50 anos, ali 53, 54, e é uma coisa que você já pode ir pensando e conversando, né, com o teu médico, se você tem indicação ou não, para se preparar para fazer também esse tipo de tratamento, que não depende. Algumas mulheres me falam assim, mas eu não tenho relação sexual, eu separei. Isso não tem a ver com a relação sexual, porque até um pouco da incontinência urinária, a questão da candidíase, da infecção urinária, né, da infecção urinária, do desconforto genital, não tem a ver com o parceiro, tem a ver com você. Né? Você perder um pouquinho da urina, se você não fizer ali a fisioterapia, não aprender a respirar, a fazer a força e continuar. Não adianta fazer 10 sessões e nunca mais fazer. Você vai porque eu tô falando porque, né? As mulheres falam isso. Eu já fui lá, fiz 10 sessões. Você vai na academia 10 vezes, volta para casa, não vai adiantar. Não adianta nada, né? Então, é isso que... O meu compromisso até é melhorar a vida, porque eu sou dermatologista, né? E continuo exercendo a minha dermatologia e vou me ater à dermatologia.
mas eu acho que a gente pode contribuir enquanto profissional da saúde, e poderia não ser, eu poderia ser, né, uma curiosa que estuda, mas enfim, usar da nossa autoridade de profissional da saúde para levar esse tipo de informação, porque neste momento, Kátia, eu ou uma pessoa leiga que está assistindo, digamos, estamos no mesmo nível. Tem muita médica dermatologista que também desconhece. Tudo isso é muito novo, né? E o quanto mais a gente conseguir discutir, o quanto mais vocês ginecologistas conseguirem aí estudar e ter evidência científica, vai melhorar a vida de todas nós. Para falar, hoje eu fui submetida porque eu já estava no meu dia que eu faço só estética íntima, eu consegui esse ano trabalhar alguns dias só com estética íntima, fazer só isso, né? E aí eu me submeti hoje é assim, aquilo, quem faz, né? Quem prova, né? Quem indica, quem faz, acredita no método, também se submete. Então hoje eu também me submeti a minha sessãozinha e vou fazer ali minhas 3 sessões de laser, que eu já estou fazendo tratamento e prevenção, enfim, minhas 3 sessõezinhas uma vez por mês, né? E eu tô aqui perfeita, é muito tranquilo, né? Mas é legal que aí mais para frente você vem, a gente faz uma live aí para conversar mais sobre a tua tese, os resultados, assim, é bem legal. Claro, a gente faz para os médicos, né? E pode fazer uma com essa linguagem, assim, mais gostosa, mais aberta, que é para todo mundo que quiser se beneficiar da informação, né? Bem isso, tá? Então, eu acho que é isso, assim, ó, a gente está numa fase, né? Que eu, por exemplo, comecei a me atentar um pouco mais para essa parte de climatério quando eu comecei a entrar nessa fase de climatério, né? E eu acho que isso acontece com todas nós, né? O que nos toca acaba ficando mais interessante e aí a gente começa a buscar mais respostas tanto para as nossas coisas e acaba beneficiando, né, de forma direta e indireta as nossas pacientes. Mas eu penso que é bem interessante mesmo que a gente encare, alguém colocou aqui da importância da equipe multidisciplinar, né? A gente precisa mesmo, assim, ó, quando a gente chega nesse período de menopausa, a gente precisa do ginecologista, a gente precisa do dermatologista muito, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa do nutricionista. Na verdade, a gente precisa em todos os momentos da vida, mas essa é uma fase que é uma fase de muita mudança. Tá? Então, se a gente até não procurou, agora é o momento, né? De você ter uma boa nutrição, de você dormir muito bem, de você ter um bom preparador físico, fazer atividade física, né? Procurar o fisioterapeuta para começar já a ver como é que está o teu grau de fortalecimento da mucosa vaginal, da musculatura vaginal. Ter uma excelente dermato, como a gente tem várias aqui, para te acompanhar, para manter a tua pele legal, para manter a parte vaginal também, que também é a área de vocês, junto com a gente. Então, isso é uma coisa importante, né? De você manter a tua saúde, para que você tenha um envelhecimento adequado, para que você seja anti-aging, né? Hoje a gente já não consegue mais ver a idade das mulheres nessa fase, né? Fica difícil de você saber se tem 40 e pouco, 50 e pouco, 60. E é assim que tem que ser, né? Acho que a gente tem que ser ageless, né? E conseguir envelhecer de uma forma digna, respeitosa, bonita, né? Com a beleza, com a sabedoria. O termo que a gente usa agora é well aging, né? É envelhecer bem, né? Já que o anti-aging, o rejuvenescimento causa tanta, né, assim, parece que não, né? A gente não é isso. É o bem-estar, é a saúde 360, é cuidar, é ser completa, inteira, né? Com todo o potencial que a gente pode ter enquanto profissionais de saúde, tudo que a gente pode propiciar para um paciente, né? É verdade. E aí, vamos já responder. Eu estou vendo aqui que está passando umas perguntas ótimas, que tem pergunta de colega também. Vamos começar a responder umas perguntinhas? Vamos. Então, algumas eu já respondi, né? A gente já estava conversando aqui. Vamos ver aqui. Nós falamos sobre... Na verdade, a gente falou sobre várias coisas aqui já. Porque eu fui conversando contigo e já fui comentando. Tá? Nossa, muita coisa bacana. Não, pode falar. Tem uma pergunta, tem uma colega nossa até. Ela perguntou se a mãe que teve câncer de mama,
É contraindicada a reposição hormonal? Não, a princípio, não. Na verdade, você tem que ver todos os seus outros fatores de risco. A gente sabe que, assim, ó, de cada 100 mulheres com câncer de mama, só 5% é genético. 95% das mulheres com câncer de mama, na verdade, não tem gene mutado para o câncer de mama. São hábitos de vida. Então, se os seus hábitos de vida são parecidos com a sua mãe, infelizmente, não tem hábitos de vida bom, momento de começar a mudar os seus hábitos. Né? E aí talvez você não tenha uma indicação por conta dos outros hábitos de vida ruins. Agora, se a sua mãe teve o câncer, né? Sua única familiar não tem uma história importante, a gente sabendo que é só 5%. Se você faz atividade física, é magra, se alimenta bem, dorme bem, então não tem nenhum comemorativo que impeça de fazer, você pode optar por fazer. Tá? Claro que a gente tem vários tipos de reposição. Você pode não fazer uma via oral, tem transdérmica, tem algumas mais seguras, menos seguras. E aí cada ginecologista vai indicar para o seu paciente. Perfeito. Aí teve uma outra pergunta que ela fala que tem... aí a gente até fala assim que tem preconceito, que é uma coisa que a gente falou, né? Preconceito em relação a reposição hormonal. E, na verdade, é preconceito, né? Exato. A gente tem já o pré-conceito. Então, tá na hora de... É isso que a gente quer, né, Kátia? Acho que é informação tanto para o profissional, para os médicos, reciclar esses conceitos, né? Você conversar com o ginecologista e saber o que é preconceito e o que é verdadeiro, o que realmente tem indicação e contraindicação. E aí, a partir do momento que você está com isso bem definido, que você entrar no protocolo, você vai saber se você pode ou se você não pode. Mas as pessoas têm muita fantasia a respeito disso, né? E isso é complicado. Né? Assim, ó, a gente sabe que, por exemplo, se a gente for comparar risco de câncer de mama, por exemplo, o risco de câncer de mama associado à reposição hormonal, ele é considerado pequeno, tá? Existe uma incidência anual de 1 caso para cada 1.000 mulheres, né? E ainda assim, a gente tem mais risco de ser atropelada saindo na rua, né? E ainda assim a gente tem medo. Então, ainda a gente tem que ter bastante cuidado com... o problema da internet também é isso, né? Infelizmente, a gente tem muita informação superficial, com pouco aprofundamento, e cada um acredita no que quer acreditar, né, Úrsula? Às vezes a gente tem algumas coisas nossas e que a gente acaba umas limitações e tudo bem, né? Tudo bem, porque eu acho... eu aprendi isso desde cedo. Se a pessoa chega para você, eu acho que isso não vai funcionar, eu nem faço. Porque a primeira é, isso vai me dar não sei o quê. Então vai, né? Porque aqui tá tudo aqui. Então, né? Mas é isso mesmo. Em relação à internet, é um veículo maravilhoso. Porém, os tratamentos devem ser sempre individualizados. Obviamente, nós temos, assim, 5 tipos de tratamento, né? 5 tipos. Por exemplo, nós vamos enquadrar as pessoas num desses grupos, num desses tipos, tá? E por isso que a gente fala, às vezes minha vizinha aconteceu isso, mas você não sabe se você é igual a sua vizinha. Você pode ser, né, de um outro grupo de pessoas, de genética, de perfil. O teu tratamento foi igual ao da vizinha. Ok, é porque vocês estão ali na mesma condição, na mesma... Afinal de contas, nós temos um número limitado de opções de tratamento. Mas sempre procurar individualizar, né? Nem sempre o que aconteceu com a outra pessoa, né, de ruim ou de bom, enfim, vai acontecer com você. Né? E nisso também a questão que você falou da janela de oportunidade acontece com a questão da estética, né? E quanto mais você tiver e fazendo aí uma poupança de produção de colágeno, né? Por exemplo, você vai fazer o clareamento, vai fazendo o clareamento, você vai esticar a pele, vai esticando a pele, vai fazendo pílulas. Porque não existe. Não adianta você falar, eu vou fazer essa sessão de laser dura a vida toda. Eu vou ter que repetir. É claro que sim, gente. Assim, não existe, né, nada. Praticamente. Porque o corpo se renova, né? Nós dormimos, acordamos e está tendo uma renovação constante. Então, a questão é saber com quanto tempo eu tenho que repetir esse tratamento? 6 meses? 1 ano? E se você vai fracionando isso ao longo da tua vida, se você vai fazendo aos pouquinhos, você vai chegando cada vez melhor.
Tem pessoas que têm uma genética realmente muito boa e que o ciclo de envelhecimento dela é mais lento, né? Enquanto uma envelhece de 5 em 5 anos, a outra envelhece a cada 15. Nós chamamos isso, né, de telômeros. São os cetômeros. Em média, de 7 em 7 anos a gente envelhece. Então, é por isso, né, que às vezes a gente sente ali, nossa, mudei, envelheci, o cabelo ficou branco, a pele caiu. Depois isso dá uma estabilizada. E tem mais perguntinha aí, Kátia, pra gente?